relacionar, especialmente no que se refere a como o acolhimento cura e como a escuta transforma. O que você acha dessas colocações, assim, como terapeuta? Eu costumo falar que o acolhimento é um valor para mim, virou um valor. Aonde eu vou, um dos motivos de eu estar aqui é isso. Eu sei que você tem isso como valor também. Eu só me coloco em lugares, assim, conscientemente, uma busca onde eu quero estar, se eu puder escolher, era no lugar que eu tenho acolhimento. O acolhimento fez toda a diferença para eu estar onde eu estou, na posição que eu estou. E a análise transacional foi uma virada de chave, que é a abordagem que eu trabalho, porque a amorosidade é uma potência, né? E eles trazem isso dentro da abordagem. Então, assim, a minha personalidade, ela é emprestada dentro do consultório, eu não preciso deixar de ser quem eu sou. A minha criança livre, o jeito espontâneo que eu tenho, ele pode aparecer. Então, isso foi cura para mim. Então, eu posso mostrar de verdade quem eu sou, mesmo sendo terapeuta. A terapia, tipo, é uma própria terapia também para o terapeuta. Isso. Porque muitas vezes o terapeuta está soterrado ali, numa posição parental, de pai inacessível, né? De uma pessoa acima, né? Então, a análise nacional não. Nós estamos aqui no mesmo lugar. Eu tenho a minha potência, que é a psicologia, e eu vou te auxiliar com isso. Mas o outro tem a potência dele, que é a bagagem de vida, que é a percepção de vida, de tudo que ele viveu. Então, a gente... Roberto Crema tem uma frase que é o que me guia. Ninguém se transforma sozinho e ninguém transforma ninguém. A gente se transforma no encontro. Né? Então, eu acho que o seu podcast é muito isso que você me apresentou aqui. A gente vai sair daqui transformado, que a gente vai se encontrar. Tá propício para que a gente se encontre aqui. Em algum momento, o seu eu se encontra com o meu. E quando a gente sente que esse encontro aconteceu, algo em nós se cura, inevitavelmente. E o acolhimento, ele é propício, ele precisa... Se eu não tenho esse acolhimento, como é que o meu eu vai falar assim, olha, você pode sair? Não, não vai sair. O que vai sair aqui? O meu mecanismo de defesa e o seu. Sim. Nós vamos ficar aqui entre elos, nos conversando, e provavelmente a gente vai sair daqui transformado? Não. Não, só frustrado. Só frustrado, né? Mesmo que seja leve. Mesmo que seja leve. Então, o acolhimento, ele é primordial para uma cura acontecer. Quando eu entendi isso, né, eu fui reprovada uma vez na terapia de psicanálise porque eu pus a mão no paciente. E eu quase desisti da psicologia, primeiro porque eu fui dito como problemática. A minha vida inteira, o que eu mais ouvi, você é muito problemática. Os problemáticos transformam o mundo. Exatamente. Então, falei, se uma problemática faz psicologia, não tá certo, né? Aí eu reprovei só reprova, né? Só reprovei como é que chama? Na psicotécnico. Que ela perguntou pra mim assim, como é que você se imagina daqui 10 anos? Eu comecei a chorar. Como que eu me imagino daqui 10 anos? Uma pessoa cheia de problema, com perspectivas de vida nula, né? Não tinha muita perspectiva de vida. Eu fui reprovada, então eu sou um improvável. Dentro da minha profissão, eu sou uma improvável. Tá, vamos entrar um pouco mais a fundo nessa tua história aí, antes da gente continuar para outros temas. Aonde que você fez psicologia? Em Bebedouro, na Unifafib, São Paulo. São Paulo. Uhum. E aonde que depois você acabou no Rio de Janeiro? Não. O meu esposo morou no Rio de Janeiro. Na verdade, eu morava numa cidade de 13 mil habitantes. Eu tinha que andar 100 quilômetros para ir e 100 para voltar, todos os dias. Eu ia de perua. Não tinha faculdade. E aí, eu fiz FIES. Então, assim, foi muito difícil para eu conseguir formar. Até porque a psicologia, como eu venho de uma cidade pequena, psicologia não é uma profissão rentável. Usina era uma profissão rentável. Então, ninguém acreditou muito. E eu tinha essa veia da psicologia, porque foi o que me ajudou. Você acha que cidade pequena precisa de psicologia tanto quanto a cidade grande, ou é um lugar que tem uma dinâmica mais calma e uma vida comunitária mais integrada e uma cultura mais coesa que, por consequência, geraria menos sintomas de desajuste e solidão que se vê na cidade grande, por exemplo? Tem os dois viés. Tem um ponto que você tem uma calmaria, mas né, você não tem tanta perspectiva, então você não tem que ficar lutando tanto para poder viver, você tem mais sobriedade, vamos dizer assim, em muitos aspectos essenciais da vida. Mas também tem pouca informação em alguns aspectos, mais ignorância. A alimentação é mais precária em alguns aspectos, né? Embora a gente tenha mais agricultura,
A cultura lá é bebida, então não tem muito lazer, não tem muita perspectiva. Então tudo tem o seu contraponto. Entendi. Nesse sentido. Mesmo a cultura sendo num lugar menor onde se conhece todo mundo, os vícios... Os vícios, na maioria das vezes, é onde o vício se instala. Ou de bebida, ou não tem tanta perspectiva em termos de relacionamento, porque as pessoas ali têm um mundinho ali muito restrito. Um pouco se agrega emocionalmente falando. Eu acho que depende, entende? Da cultura que você... Se for uma colônia ali onde tem a mesma consciência, mas geralmente cidade pequena não. É porque terapia tem pouca expansão de consciência, pouca educação emocional nesse aspecto. Isso não é uma regra, tá? Mas eu tô falando de onde eu vim. É da minha perspectiva. Você sabe que você fala nesse negócio assim de a gente se encontrar aqui, para que a gente não saia frustrado. Quando a gente veio ali da sala para cá, e eu pensei, eu tenho esse roteiro aqui e tal, mas eu também fico dividido, porque eu gosto de um bate-papo livre, tipo, vai indo. Por onde eu começo? E eu fiquei na dúvida. E eu acho que isso também deu uma emperrada no início, assim. Porque quando você fica diante de uma bifurcação, nasce aquela diplopia, né? Será que eu vou pelo natural, não roteirado, que eu acho que é mais a minha vibe, ou eu sigo um roteiro que tá bem estruturado, com questões pensadas e tal? E aí eu achei pertinente voltar a isso, tipo 360, porque eu não sei se eu cunhei uma expressão, porque a gente só observa as coisas, né? Na verdade, eu não sinto que nós, como seres humanos, geramos nada. Nós somos bons observadores e significadores. Quanto mais inteligência você trabalha para ter e tal, melhor e mais refinado pode ser a sua observação sobre os fenômenos e aí a sua codificação e como você coloca para fora. E aí eu observei assim que eu sou adepto assim da comunicação explicativa, na tentativa assim da gente se encontrar de novo. Na psicologia existe esse termo, comunicação explicativa? Não conheço. É quando você acredito que sim. faz o enquadramento e o reenquadramento e o framing, né? E a explicação. E talvez até a análise transacional do que eu vi de alguns conceitos também faça apenas um reframing de conceitos que a gente já vê espelhado de outras formas por meio de outros vocábulos. Então, por exemplo, tem a questão que do pai, do adulto, da criança, não é mais ou menos isso? Isso, até trouxe eles aqui, ó. Pois é. E aí, uma das perguntas da análise transacional que eu ia te fazer é se o pai, o adulto e a criança não como meros papéis, mas como vozes internalizadas, né, que a gente vai acumulando ao longo da nossa história e incorpora como personalidades dentro da gente. Isso. Seria o equivalente ao superego, ego e id do conceito psicanalítico. É que Eric Berne, ele pegou emprestado, ele era um psicanalista canadense e ele foi reprovado na banca de psicanálise, começou por aí, então ele já era ali também. Já sentiu uma identificação. Ele foi reprovado e ele ficou muito bravo. E aí ele pegou emprestado alguns conceitos da psicanálise, porque assim, o id, o ego e o superego se equivale, né, ao pai, adulto e criança, mas ele não entrou em aspectos inconscientes, e sim consciente. Ele estava atendendo um advogado e ele começou a perceber que o advogado, quando falava da profissão dele, ele ficava no estado de ego adulto. Esses aqui são os estados de ego, pai, adulto, criança. E aí, de repente, começou a falar da vida amorosa dele e ele começou a trazer um viés mais afetivo. Aí ele falou, opa, o que é isso? Aí ele começou a falar de outros assuntos, ele percebia que mudava a catexia, dependendo da área da vida. Então, ele descreveu como estado de ego pai, adulto e criança.